Olá, seja muito bem-vindo ao NeuroConnect, o podcast da NeuroWork, um espaço para a gente falar sobre neuromodulação, neurociência, cérebro, tratamentos, tecnologia e muito mais. E o tema de hoje é autismo. É um tema muito falado nas redes sociais, na mídia de modo geral, mas hoje a gente vai tocar num ponto um pouquinho diferente do autismo, que é o que é ter o autismo, o ponto de vista de como é que ele acontece dentro de casa, quais são as outras implicações, não só sintomas e critérios diagnósticos, e também sobre tratamentos. E para isso, nossa convidada de hoje é Michele Almeida, que ela tem um vasto conhecimento nessa área e vai trazer um assunto bem interessante. Fique com a gente aqui. Michele, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Vivi, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você. E vamos falar, sobre um transtorno que está incomodando muitas famílias, muitas escolas, muitas vidas. E que às vezes se passou por muito tempo sutil na sociedade, hoje se fala muito, está em destaque, Então vamos lá. Vamos lá. Antes, Michele, queria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo, falasse quem é a Michele, Vamos lá. Então vamos lá, eu sou Michele Almeida, eu sou pedagoga de formação, sou psicopedagoga e aí dentro de todas as outras áreas de desenvolvimento cognitivo, especializada em neurofeedback aqui pela NeuroWork. Então é um grande prazer estar em casa, falando um pouquinho sobre a nossa atuação clínica. Então, de área clínica, eu tenho 20 anos, Eu trabalhei dentro de uma estrutura junto com neuro e equipe toda a parte neurológica e de equipe multidisciplinar. Há 13 anos eu tenho a minha clínica e aí trabalho com a equipe também dentro da clínica com alguns diferenciais, fazendo algumas inferências muito grandes em desenvolver cognitivamente sem utilizar tantos medicamentos, tantas inferências medicamentosas, não que não seja muito necessário, mas às vezes amenizando um pouco o uso da medicação. E por isso eu fui buscar também o neurofeedback, porque o que eu percebi que dentro desse tempo clínico, muitas crianças com diagnósticos, entre todos os diagnósticos também TEA, utilizando muitos medicamentos, e a gente, com as intervenções do neurofeedback, a gente conseguiu diminuir as dosagens e algumas até tirar. Mas o foco não é dizer que não precisa de medicamento, porque precisa, mas é um auxílio uma terapia que faz uma intervenção aonde a gente consegue treinar esse cérebro a ter comportamentos mais normativos, onde o medicamento não precisa ficar atuando tanto. Michele, eu nunca te perguntei como é que você achou a técnica de neuromodulação, de neurofeedback. Então eu vou chorar contando. Não, conta aí. Então foi assim, esse caso, que eu trouxe, eu acompanho este menino fazem 11 anos. E a gente tentou todas as técnicas possíveis e imagináveis, Então eu tenho a formação em PEI, que é o Programa de Enriquecimento Instrumental. Ele foi encaminhado para o ABA, ele passou por ele, tudo que é indicado ele fez. Só que, é uma criança que sofreu muito durante o período escolar, então eu fazia toda a parte de intervenção psicopedagógica na escola e de super nani em casa, porque, os pais tinham muita dificuldade de pôr limite. Então, eu ia até em casa, eu criava as regras, eu organizava a rotina da casa. Então, eu faço essa intervenção, eu sou muito invasiva. Então, nessas horas, eu agradeço não ser psicóloga, Porque eu vou até a casa, eu faço muitas... Ir na escola, e entrar em sala, e pegar, e ensinar, e fazer. Então, eu sou bem invasiva. E neste caso, chegou na adolescência, este menino teve... Eu vou chamar de surto, devido a N fatores, Puberdade, mais o transtorno opositor que ele também apresenta. Foi um pouquinho pós-pandemia, então ele estava dentro de uma rotina que para ele ficou muito confortável, muito boa. E aí ele teve uma discussão com o pai e num surto se alterou muito e foi necessário chamar intervenções maiores, e ele ficou institucionalizado numa clínica psiquiátrica por 17 dias.
E eu, dando todo o auxílio, fui visitá-lo. E aí o pai comentou sobre neurofeedback. Ah, o próprio pai, O pai falou, tem esse por quê? negócio aqui. Dentro da empresa, uma amiga dele, uma mulher já, uma senhora, tinha comentado que tinha feito e ela tinha muito problema de ansiedade, sistema nervoso bem desregulado. Ela tinha feito as intervenções e ele tinha me perguntado, eu falei, olha, eu já ouvi falar, mas o neuro não gostava, não autorizava, falava que não era para fazer, que não era, e não tinha indicação e não tinha comprovação científica. Sentei com o neuro, fui na consulta do neuro, sentei com o neuro e falei, eu vou fazer a formação. Daí ele sabe da minha dedicação, sabe, né, de todas as intervenções, teu histórico. meu histórico, e eu vim fazer. E para mim foi um grande desafio. Por quê? Eu não sou tecnológica, eu sou sinestésica, eu sou do papel, eu sou da canetinha, eu sou do criar. E aí eu vim. E quando eu percebi as intervenções diretas, neurogênesis, novos caminhos e as mudanças que isso podia trazer na vida dos meus pequenos e grandes, eu falei, não, vou fazer a formação e vim fazer a formação, né? E é um caso de grande sucesso. Por quê? Ele saiu da clínica, a gente já iniciou com o neurofeedback, ele faz sessões 2 vezes por semana, de aproximadamente 50 minutos cada sessão, de treino. Tira, coloca, toca, dá mais. E hoje ele é outra pessoa. Então, assim, 2 anos e meio de treinamento e mudou medicação. Hoje ele é sociável, muito mais tranquilo. Ele consegue ter amigos hoje, consegue ter uma convivência familiar muito tranquila. E a gente brinca às vezes, né? Que ele, assim, a cada final de semana ele está tendo paz dentro de casa, porque foram 9 anos sem ter paz finais de semana, porque estar com um autista dentro de casa final de semana, para um lado e para o outro, com ansiedade, sem saber o que fazer, era muito estressante e cansativo para essa família. A mãe exausta, o pai exausto, pós a intervenção psiquiátrica, a família ficou, né, em choque, a família teve um trauma grande, porque foi muito difícil para eles todo aquele quadro e o medo de um adulto violento em casa. Então, hoje a gente tem um homem de 19 anos, muito feliz. E, inclusive, eu fiz uma reportagem com ele hoje. Eu falei, olha, eu vou falar, né, sobre um caso, que escolhi o seu caso, porque foi o meu primeiro caso de neurofeedback, de grande sucesso. E vou falar sobre você. Posso? Sem contar quem é, eu posso. Porque ele é bem tímido em relação a isso. Mas ele me trouxe grandes falas que para mim também foi revelador. Ah, é? Hoje ele te trouxe questões. E aí eu chorei legal. na minha sessão e eu vou chorar, né, provavelmente, porque quando eu perguntei para ele o que mudou, e ele trouxe que a vida dele mudou. Por quê? Porque as pessoas não fazem ideia do que é ter dentro de si, dentro, né, da cabeça deles, uma voz falando o tempo inteiro, praticamente, né? De não tô feliz aqui, não tô feliz com isso, a compulsão, eu quero comer, eu quero isso. Então, assim, hoje ele falou, Mi, hoje eu tenho amigos. Eu emagreci 30 quilos em 2 anos e meio, porque eu não tenho mais a compulsão de ter que comer a todo momento. Então, viver esta vida era muito difícil. E em muitos momentos ele não queria viver. Então, é aliviar uma dor. Então, eu acho que o que a gente tem que destacar, gente, neuromodulação, neurofeedback não substitui nenhum outro tratamento. É um tratamento a mais, é uma ferramenta a mais que enriquece a vida das pessoas, diminuindo sintomas que trazem dor. Então, eu saliento sempre, né, assim, não coloquem limite naquilo que vocês não conhecem, né, porque o desconhecido dá medo. Então, estudem, né, façam supervisão, venham atrás de profissionais bem qualificados, que tenham um nome no mercado de responsabilidade, de atuação, porque faz a diferença. E é óbvio, né, Vivi, que se a gente colocar
qualquer ponto errado na cabeça, pode dar uma complicação. Por isso a importância de ter profissionais bem informados, bem estruturados, com supervisão e com a ajuda de toda a equipe, né? Que a gente acaba tendo de vocês esse suporte. Então, a fala deste menino, hoje um homem, um rapaz, né? Que eu fui na formatura de terceiro, hoje está na faculdade. A minha infância foi uma infância muito difícil e muito triste. Eu não fui uma criança feliz. E aí ele falou, eu acredito que se eu tivesse a oportunidade de ter feito essa intervenção na minha infância, eu seria diferente. Porque a parte da adolescência, que a gente sabe, né, que é mais difícil para todos, não teria sido tão ruim e talvez eu nem tivesse ido parar numa clínica psiquiátrica. Né? Então hoje ele se sente muito mais tranquilo, mais paciente, fala dele. Eu fiquei, nossa, que orgulho, né? Entrou na faculdade, quase passou num concurso, faltou pouco para passar num concurso público. Hoje conviver com a família é paz para ele, o que não era briga todo final de semana. Então a gente tá só por hoje, mais um final de semana em paz. E o que trouxe assim muita alegria para ele é conseguir conviver com amigos. Ele passou uma infância isolado, com problemas, né, de agressividade, comportamentos atípicos na escola. Então ele era excluído, ele não foi expulso da escola porque eu tenho uma parceria muito bacana com essa escola. De qualquer coisa que acontecia com ele, eu ia imediatamente na escola, trazer ele para a clínica. Então ele sofreu muito. E graças às intervenções do conhecimento, né, pós-intervenção clínica, ele está hoje com uma vida normal, estável. Então, é salientar que neuromodulação, neurofeedback, não é cura para TEA. Ela é uma intervenção para ajudar no tratamento, para diminuir sintomas de comportamentos que prejudicam muito a socialização de todos eles. Eu acho que isso precisa ficar muito claro, né, Vivi? Fiquei um pouquinho curiosa em relação ao caso. Era um caso em que tinha outras comorbidades, outros diagnósticos, porque você está me contando, me parece que era um caso bastante complexo. Bem complexo, Vivi. Então, era uma criança que chega... O histórico dele, imagina, assim, escola, tempo integral, porque os pais trabalhavam, né? Então, assim, ele passou... Eu tenho aqui... A gente está no 4º profissional da área médica. Então, ele tá com... É o 4º diagnóstico que ele tem. Então, ele tem um TEA, né, um transtorno do espectro autista nível baixo, que a gente nomenclatura como nível 1. Ele tem transtorno opositor, ele tem déficit de atenção e ele tem um caso de histórico familiar de bipolaridade. Então, esse conjunto piora muito a situação. E conseguir limpar tudo isso para a área médica através dos medicamentos era muito difícil. Tanto que o lítio que fez ele surtar. Que aí um medicamento melhora outra coisa. Exato. Então, assim, ele foi... E é assim, eu me comovo muito porque essa família vive... Eles não viveram, eles viveram para esse filho. Hoje, o pai e a mãe estão conseguindo ter vida própria. Mas mesmo assim, os pais vivem, assim, tudo que tinha de intervenção. Ele tinha hiperfoco com Lego. Então, era Lego de todas as formas e tamanhos. Ele gosta de bicicleta. Então, é bicicleta motorizada, é quadriciclo, triciclo, é moto. Tudo eles fizeram para tirar ele da frente da compulsão do videogame, porque trazia mais agressividade. Da comida, porque era o prazer imediato. E quando começa ali a adolescência, as questões, né, tipo, do pod, da bebida. Então, assim, esse pai se doou 100%. Quando eu tenho um grupo de pais na escola, na clínica, eu chamo esse pai para dar depoimento de como ser um pai presente. Porque esse pai viveu para este filho. Esta mãe viveu para esse filho. Eles abriram mão, assim, eles têm a carreira, mas nada foi maior do que o filho. E isso fez este menino hoje ser esse menino de sucesso que ele é. Eu chego a arrepiar, porque o que acontece é muito difícil a
a família também sofre muito. Muito. É uma dedicação necessária e não exaustiva. É exaustiva, porque você vai e depois novos desafios aparecem e novos desafios, né? E não é algo que vai lá, faz o tratamento, pronto, acabou, tá resolvido e tudo mais. É algo a longo prazo. A longo prazo. Você falou que ele tá com você há muito tempo. Há 11 anos a gente está junto. Então não é algo, a gente vai tratar e vai, tchau. Sim, resolvido. Não, a gente está há 11 anos, ele fez várias intervenções, né, com outros profissionais juntamente comigo, eu sempre me reunindo para conversar com todos. Mas de acompanhar mesmo, fui a única que ficou, porque chegou algum momento que os neuros não davam conta mais, encaminharam, né? Então hoje ele está com um psiquiatra, mas com poucos medicamentos. A gente diminuiu, assim, 50% do uso de medicamentos na vida dele. E um caso, assim, um fato muito delicado na vida de um menino que no momento de puberdade, ao ter esses transtornos e comorbidades, tinha um dos medicamentos que eu não vou lembrar o nome, mas que ele trazia um atraso no desenvolvimento da puberdade. E me arrepia e eu choro de novo, porque quando o pai ficou sabendo como homem, o pai falou não. Como vai ser? Porque não vai desenvolver, né? Não vai desenvolver. E aí o pai falou, não, vamos tirar. E esse pai ficou 3 meses com ele em casa, fazendo as atividades home, porque a questão da agressividade estava muito desacerbada, para que desenvolvesse toda a área masculina dele e hoje está pleno. Inclusive ele está até namorando, a gente fica muito feliz com isso. Acho que assim, a gente fica feliz com a faculdade, com ele estar namorando, mas porque isso reflete uma vida funcional. Hoje é um garoto que tem uma vida funcional. Que não está trancado dentro de um quarto. Porque eu entendo as famílias, Vivi, né? Porque a gente que acompanha, eu sofro junto com eles, eu sou chorona, eu choro junto, eu me envolvo. Eu vim atrás da formação e me especializei em outras áreas também para ajudar as famílias que chegam até mim. Mas eu entendo as famílias também que acabam colocando o tablet na frente, o celular na frente, trancando eles num quarto. Porque é exaustivo, é os porquês infinitos, é os questionamentos infinitos. Então, famílias, né? Vocês têm ferramentas que podem ajudar vocês, contem com a gente. Porque é deixar uma vida, né, trancafiada. Inclusive, dentro dessa família tem um primo dele que é esse caso perdido dentro do quarto. Muito triste. Ele fala, hoje a gente chora também junto. Porque não tem a persuasão e uma família, né, tipo, insistindo e vai para vários lugares. Porque é exaustivo. Chega um momento que, assim, cansa. A gente não quer mais, né? Mas tem caminhos. Tem como deixar mais leve, vamos dizer assim, né? Tem como deixar mais leve. Michele, acho que trazer um caso aqui no podcast talvez tenha sido o primeiro caso que a gente trouxe. Olha só! Eu acredito que é importante para ilustrar a prática e os resultados que acontecem. A mudança, você como profissional, você se sensibiliza, porque realmente a gente como profissional... eu sou totalmente... Não, a gente não é. A gente se sensibiliza, a gente fica feliz com o desenvolvimento, a gente fica triste quando as coisas não estão caminhando bem. Então, como profissional, isso é muito importante. Mas trazer essa mudança que aconteceu na vida dele, trazer a diferença que você fez na vida dessa família é muito importante, né? Porque a gente não está falando só dele, a gente está falando de um contexto, provavelmente a gente está falando dos professores que também foram impactados,
no momento em que ele não estava bem e no momento em que ele começou a recuperar. Então a gente está falando de um contexto maior, de uma sociedade que sofreu junto, mas também que teve essa superação junto. Porque um professor também fica feliz quando vê aquele aluno mudando e tendo resultado. Então, como ele cresceu, eu brinco, né? Ele é filhote da escola, ele cresceu, tem a coordenação também acompanhou, e teve uma das coordenadoras que também, né, ficou muita gente feliz, né? Mas quando ele tinha um sério problema com aceitar as críticas. Então, uma vez ela deu um carimbo, que ele não tinha feito lição, ele rasgou a agenda, ele destruiu o armário da escola. E ele ficou muito bravo, descompensou, me ligaram, eu tinha que ir na escola, porque esse era o combinado. E aí, ver ele hoje, o homem maravilhoso que está, ela fala assim, Mi, é um grande orgulho. E é um grande orgulho mesmo. Então, às vezes, a gente não tem noção da pequena intervenção que a gente faz para a grande mudança de um sistema social, né? Que impacta na casa, na escola, na sociedade e na vida dele futura. Sim. Né? E eu fiz o vocacional dele e falei, olha, esse menino vai ser juiz. E o pai fala, Michele, eu acredito em você, mas eu falo, não, ele vai ser juiz, ele tem todo o conhecimento e ele tem todo o perfil da Inquisição de ser um juiz. Tem algumas coisas que facilitam, né? Que assim, Sim. Não é tudo ruim, tem umas características ali que ajudam bastante. Muito, porque... Imagina, ele fez o concurso agora, ele nem estudou, ficou por 3. Imagina. Então E agora? Acabou de entrar na faculdade, né? Sim. Então, tá indo pro 2º ano agora. Então, ele tem grandes chances. Ótimo. Grandes chances. Você comentou no começo, e é uma coisa que eu escuto muito também, que não tem evidência. Às vezes a gente escuta muito as pessoas não quererem a técnica por causa disso. Eu sei, você sabe, mas eu acho importante a gente salientar que as pesquisas com neurofeedback relacionado ao autismo e outras patologias de maneira geral, elas têm crescido muito e elas estão ganhando muita qualidade, tá? Se a gente comparar as pesquisas lá de antes e as pesquisas de hoje, a gente vê que as pesquisas estão ficando muito mais robustas e tem mostrado muito. Precisa caminhar de pesquisa ainda? Precisa. Não tem área que eu conheça que já tá bom, não precisamos mais pesquisar nada. Então, a gente tem ainda um longo caminho. Mas hoje, a gente tem aí uma quantidade bem importante de pesquisas que mostram não só o neurofeedback, como diversas técnicas de neuromodulação, que não vai curar o autismo não, gente. Não é cura, é intervenção para melhorar comportamentos do TEA e assim como outros transtornos. Bom, eu tenho transtorno de déficit de atenção e comorbidade e dislexia. Então, assim, melhorei muito meu cérebro com os treinos. Tem cura? Não tem, mas a gente melhora o comportamento, melhora a qualidade de vida. Então, quando a gente fala sobre um transtorno, às vezes as pessoas esquecem de analisar o que esta palavra tem como significado. Sim. É transtorno para a vida. A gente não sabe onde largou a chave do carro, onde colocou o celular. A gente não sabe. Fechei o carro, volta 20 vezes para ver se fechou o carro. Isso é um transtorno, porque incomoda a nossa vida. A partir do momento que eu tenho ferramentas que podem me ajudar a diminuir este sintoma, por que não utilizar? Gente, né, assim, olha o avanço que a gente teve dentro de todos os âmbitos da tecnologia. Então, a neuromodulação, o neurofeedback é um dos instrumentos. Sim. Né? Então, não é cura. Eu acho que a grande dificuldade, que eu vou falar muito, porque eu sou muito amiga de vários neurologistas, porque eu acompanho meus pacientes nas consultas, os nossos casos de discussões são esses. A gente não está trazendo uma propaganda de neuromodulação, de neurofeedback para vender cura, né? A faixa de LED não é para vender, não vai curar autismo. A alimentação, eu também vou para minha outra parte, né, esquizotérica, que eu brinco. Uma alimentação saudável não é cura, não é isto que vai curar, mas ele vai diminuir os sintomas que prejudicam o dia a dia dessa família, dessa criança, desse adolescente, deste adulto na sociedade. Sim.
Então, eu acho que é muito importante a gente salientar isso. Ninguém está dizendo, em nenhum momento, em nenhuma pesquisa está dizendo que neurofeedback ou neuromodulação vai curar o transtorno autista, vai curar o transtorno de déficit de atenção. Não! Ele vai trazer ferramentas cerebrais, sinapses cerebrais que vão diminuir os sintomas. E isso já ajuda muito, né? Aqui está o depoimento de um adolescente hoje que não foi feliz na infância dele. Por quê? Porque ele não tinha essas ferramentas. E assim, não foi por falta de intervenções, gente. Eu fiz muitas intervenções. Ele fez aba, eu não faço aba, mas ele fez aba. A gente fez programação, o PEI, né, o Programa de Enriquecimento Instrumental. A gente fez TCC. A gente fez todos os protocolos imagináveis e existentes da época. Até chegar, o que é o neurofeedback? E, de repente, foi o que estabilizou sozinho? Não. A gente já tinha uma construção, só que a gente não tinha um resultado com tanto êxito. Eu vejo... Eu também tive um caso, não vou colocar o caso aqui, né? Mas, enfim, o que me levou a buscar a técnica que foi o neurofeedback, a primeira técnica de neuromodulação, também foi um caso que... A gente já tinha feito de tudo, já tinha passado por tudo. E o neurofeedback, não é que ele foi lá e fez a mágica. Já tinha tido as intervenções. E a gente não tirou tudo para colocar o neurofeedback, né? Ele foi um algo a mais. Só que esse algo a mais fez toda a diferença em todo o resto que a gente já tinha. Então, é muito bom você saber que você tem possibilidade, sim, de atuar mudando a neuroplasticidade. Mudar a neuroplasticidade é redundante, né, gente? Mas, assim, trabalhar com a neuroplasticidade, mudar o funcionamento cerebral para que a gente possa dar qualidade de vida para esse paciente, para essa família, para... Né, é um pouco mais amplo, né? Para a sociedade, para o mundo. Gente... Vou falar como alguém que tem um transtorno, né? Eu acho assim, quando a gente fala na cadeira, é mais fácil das pessoas entenderem. É muito difícil ser neurodivergente num mundo onde a gente só é criticado por isso. É muito difícil. Passar uma vida sendo mutilado em vários sintomas, em vários momentos. Por quê? Nosso sintoma atrapalha. Tipo, de novo, E aí a gente começa a se sentir mal com aquilo. Sim. A gente não quer incomodar, né? A gente quer ser aceito. Aí a aceitação dos lugares, dos pares. Então, se a gente não é muito bem lapidado, se a gente não tem uma estrutura eu falo assim, até de autoestima muito bem instigada e trabalhada, a gente não dá conta. E aí a gente entra em outros aspectos que são esses adolescentes, adultos, que chegam a tentar tirar a vida. Sim. Porque, gente, dói muito. Então, por que falar de técnicas que podem ajudar sem nessa... Assim, a gente tem técnicas que podem ajudar. A dor... vamos escolher a dor menor, porque vai doer. Né? Vai doer. Vai. Vamos escolher a dor menor porque é uma vida de dor. Então, e eu quero agradecer a tua participação aqui. Já faz um tempo que a gente tem até conversado sobre alguns pontos, né? A gente, de vez em quando a gente está conversando, né, Michele? Troca umas figurinhas. E uma coincidência que eu acho muito, muito legal é a gente dar curso para pessoas do Brasil inteiro. E um belo dia a Michele falou não sei o que para mim, ela falou, não, eu vou aí. Como você vem aqui, né? Não, eu moro aqui do lado, supervisão, vou fazer presencial. Vou fazer presencial. Gente, a gente não faz supervisão presencial por um motivo simples. As pessoas moram no mundo. E ela falou, não, pera lá, é presencial. Como presencial? Não, ela mora aqui, sei lá, 15 minutos, né? 10 minutos. 5 minutos. Muito perto. E a gente se encontrou aí por causa da técnica. Por causa deste caso específico. E acho que a gente pode trazer isso e divulgar isso. Eu sempre falo, todo podcast eu falo. Podcast pra quê? Pra gente levar informação para um número maior
possível de pessoas, para que as pessoas conheçam essas possibilidades. Porque a gente não conhece, não é algo que se fala tanto. Para mostrar, sim, a gente tem várias técnicas e dessas várias técnicas, talvez uma se encaixe para melhorar a qualidade de vida para alguém. E a gente levar a qualidade de vida é talvez o nosso maior objetivo, né? Eu acho que assim, eu quero melhorar isso, quero melhorar aquilo. Não, eu quero melhorar, eu quero dar mais qualidade de vida para essa pessoa. Eu acho que isso pode resumir muito aí esse nosso desejo do nosso trabalho. Então, Michele, eu quero agradecer muito a tua participação aqui e queria que você deixasse uma mensagem pra gente, alguma... Olha, um fechamento. Eu acho assim, ó, que tanto eu chegar até aqui, quanto vocês chegarem até mim, essa família, né, chegar até a fala do, eu quero um neurofeedback. Eu sempre falo assim, Vivi, nenhuma família que chega no meu portão, ela chega por acaso. Se eles chegaram, é porque alguma das caixinhas que eu tenho lá como intervenção, dentre elas o neurofeedback, a neuromodulação, daí tem o TDCE, tem o TDCS, viu? Disléxico é um problema. O pulseto e todos os outros, eu falo... Então, assim, a gente pode fazer algo. Se eles chegaram, é porque a gente pode fazer algo. E se a gente pode fazer algo, que a gente não limite as nossas intervenções por medo, né? Então, assim, que a gente vá no neuro e converse, que a gente vá no psiquiatra e converse, que a gente vá na escola e converse, que a gente vá dar palestras, depoimentos e testemunhos de melhora das pessoas que chegaram. Então, eu falo, se a gente não se colocar à disposição com nossa formação, nossos conhecimentos, a servir o outro, literalmente a gente não serve para nada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a confiança. Então, e estou disponível para quando vocês precisarem. Muito bem. Porque ela também entende muito de TOD, transtorno opositor. Então, aqui, ó, vocês vão ver essa garota novamente daqui a alguns dias pra gente falar de transtorno opositor. Já tô convidando aqui. Bom, aceito. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque novos podcasts vão sair, o de TOD, mas muitos outros que já estão na nossa programação. Fique ligado e não perca as informações relacionadas à neuromodulação, tecnologia, neurociência e muito mais. Até a próxima!